A justiça está apertando o cerco. E os reacionários bolsonaristas, os golpistas, estão perdendo cada vez mais terreno e sabem que não tem saída. Também, depois dos depoimentos já colhidos pela Polícia Federal, inclusive de 8 horas de depoimento do general Freire Gomes, aquele que foi chamado de cagão por Braga Neto, pelo golpista Braga Neto, né? Então, o cerco da justiça vai cercando esse pessoal. Na sexta-feira, dia 1º, sexta-feira passada, o Supremo condenou mais 15 acusados pelos atos golpistas, né? O general Pazuello, que agora é deputado, está descumprindo ordens do Supremo, porque ele emprega em seu gabinete, na liderança do PL, o general Mário Fernandes, que é investigado pelos atos golpistas também. E há a determinação do Supremo para que investigados sejam afastados de cargos públicos, o que ele não está cumprindo, ele está descumprindo ordem do Supremo. Isso pode resultar em cana para o general Mário Fernandes e alguma encrenca para o general Pazuello. Quer dizer, o cerco está apertando depoimentos, mais condenações. Então, os bolsonaristas querem transferir essa confusão para o bate-boca político, para ver se ganham adesão e se isso torce ou distorce decisões do Supremo. A gente tem visto isso desde o dia 25, quando o Bolsonaro, naquele ato lá na Paulista, pediu anistia, né? Até pediu que o presidente dê anistia para ele antecipadamente, que nem indiciado ainda é, mas para aqueles arruaceiros do dia 8 de janeiro. Pediu anistia, não é? Mas não, querem transferir isso para o lado da farra política. Tem uma ONG aí de extrema-direita chamada Instituto Nacional Brasileiro de Direitos Humanos, Desenvolvimento Humano Sustentável, Social e Político. Esse instituto de extrema-direita entrou com um pedido para o ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques, bolsonarista, nomeado por Bolsonaro, para que ele concedesse habeas corpus, libertasse todos os presos, os arruaceiros, golpistas, do dia 8 de janeiro, né? Sabiam, evidentemente, que o ministro Cássio Nunes Marques não daria uma decisão favorável, mandar soltar todo mundo. Porque sabiam, basta bater os olhos na legislação para saber que não pode fazer isso. O Cássio Nunes Marques não pode conceder um habeas corpus contrariando decisão de de outro ministro do Supremo, no caso o relator da questão, que é o ministro Alexandre de Moraes, ou de uma turma do plenário. Ele não pode fazer isso, porque senão seria assim, um manda prender, o outro manda soltar, e o outro manda prender de novo. Não, não pode. Eles sabiam que ele não podia. Mas o que eles querem com isso? Esticar a corda política. Está vendo? Somos vítimas de perseguição comunista, de perseguição do Xandão. Há pouco tempo entrou aí uma tentativa, está tentando ainda, o general Mourão, que agora é senador, né? O general Mourão quer fazer passar um projeto de anistia para os presos e já anistiando os que virão a ser condenados, né? Coisa que não pode fazer nem o Senado nem a Câmara. Está esticando a corda. Porque se passar um projeto, passar uma lei dessa no Senado, na Câmara, o Supremo vai derrubá-la. Porque o Parlamento não é instância revisora de decisões do Supremo. Imagina se o Supremo decide qualquer coisa e vem o Parlamento e fala, não concordamos, vamos derrubar. Não é assim que as coisas funcionam. Eles sabem que não é assim, mas eles fazem isso para manter ativa a sua tropa reacionária, seus golpistas, né? Porque no campo jurídico, como eu disse, as coisas vão se apertando cada vez mais. Ontem o Cacai falou aqui com a gente, no Série Notícias, né, que já podia logo concluir esse inquérito e partir para o processo, indiciando todos os responsáveis que ainda não foram indiciados. Nesse primeiro semestre, né? Agora, falou mais rápido, já tem material suficiente para isso. Mas a Polícia Federal
e o ministro Alexandre de Moraes ainda querem ouvir mais algumas pessoas. Por isso que segunda-feira vai ter novo depoimento do tenente-coronel Mauro Cid. Naturalmente, depois de todos esses depoimentos que a gente teve agora, talvez clareando mais alguma coisa e deixando esse inquérito pronto para ser transformado em processo. Como se não bastasse essa tentativa política de alterar o clima aqui, Eduardo Bolsonaro, eu acho que é pelo cérebro que ele é chamado de Edu Bananinha, nada de outras conotações. Bananinha foi aos Estados Unidos, né? E agora ele diz que, olha o que ele postou ontem à noite: estarei junto com o jornalista brasileiro, olha aqui, exilado nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo. Bom, primeiro que ele está exilado nos Estados Unidos, não, ele está sendo investigado e está sendo procurado pela justiça, ele está foragido, é outra coisa, homiziado, se quiserem uma palavra mais correta, para quem foge da justiça. Estarei junto com o jornalista exilado Paulo Figueiredo numa audiência no Congresso americano para debater a situação política do Brasil. Olha, o Congresso americano tem mais o que fazer, inclusive debater a situação política dele, dos Estados Unidos, que está em vias, inclusive, de colocar na presidência um golpista também, né? Donald Trump. Olha o resto. Volta aqui para mim com... A depender da conclusão dos parlamentares de lá, diz o Eduardo Bolsonaro, haverá consequências. Estados Unidos costumam sancionar ditaduras. Acho que ele errou o verbo aqui. Ele quer dizer que não sancionar ditaduras, mas eu não entendi. E há ainda a possibilidade de Trump ser eleito, sendo certo que ele tem forte discurso pró-liberdade e pelo resgate da liderança geopolítica americana. Que Deus abençoe o Brasil e taca Deus no meio. Olha, esse rapaz aqui que está homiziado, foragido nos Estados Unidos e que está falando por liberdade e que Eduardo Bolsonaro quer com ele, dizer lá fora para fazer barulho, né, que nós vivemos, ele disse, nós vivemos, o Brasil vive uma ditadura. Foi o que disse o Paulo Figueiredo numa entrevista para o jornalista de extrema-direita Tucker Carlson. O Brasil vive uma ditadura. Esse cidadão aqui defendeu em redes sociais a execução do presidente Lula. Agora, de ditadura ele deve entender bem, porque é uma marca familiar, né? Ele é neto daquele general, o João Batista de Figueiredo, que gostava mais de cheiro de cavalo do que cheiro de polvo, e foi o último e lamentável ditador do período militar no Brasil. Neto de Figueiredo quer dizer que hoje tem ditadura no Brasil. Olha, no governo do seu avô não tinha eleição, não tinha direito, não tinha imprensa livre. Hoje nós temos tudo isso. Agora, sempre, e havia exilados antes, né? Havia exilados que depois voltaram para o Brasil. Mas hoje não há ninguém exilado. Quem está lá fora é porque está fugindo da justiça. Quem está lá fora é porque está homiziado fora do Brasil. Porque auxiliou o golpe de Estado com desinformação. E não é nem a gente que está falando, é a Polícia Federal, né, Chico? Desinformação e incentivo à violência, inclusive a morte do presidente da República. Então isso, vai continuar foragido, homiziado, não está exilado coisa nenhuma, e o Eduardo Bananinha vai continuar fazendo esse discurso para ver se eleva a tensão política aqui dentro e, se possível, lá fora. E atrelar o problema do Brasil, a eleição americana, tudo uma grande bobagem. A justiça vai pegar esses safados todos e botar mais gente na cadeia. Vai ter mais gente presa aí. Podem ter certeza disso, né? A democracia, as instituições sobrevivem no Brasil com força. Então não adianta esticar essa corda, não adianta pedir, né, que a gente crie aqui o clima que vocês querem. Precisamos ficar atentos para não cair no jogo da disputa política que eles querem fazer.